E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Estamos entrando hoje na quarta aula, né? Nossa quarta videoaula. E aí, só para relembrar um pouquinho o que a gente fez, que a gente já passou até aqui, né? Então, a gente trabalhou a mobilização das partes, pulsação nessas partes, e aí depois juntando tudo, pegando essa marcação binária do frevo. E aí trabalhou apoio de metatarso e calcanhar, que são as bases de alguns passos. Trabalhamos alguns passos, conhecemos alguns, aprendemos. Trabalhamos improvisação a partir dos passos, fazendo junções de dois passos, variações. Mas o que, minha benção? Acho que Deixa foi eu isso. ver. E finalizou com improvisação. Isso, improvisação a partir de vários estímulos sonoros diferentes. Trabalhando com nível alto, Isso. médio, baixo. Deixa eu ver mais o que. Acho que foi isso. Acho que nas últimas aulas a gente foi trabalhando isso e pensando como, primeiro trabalhando mais solto, né? Uma coisa ao lado da outra, e agora a gente está tentando conectar tudo, né? Como essas coisas vão dialogando e vão conversando, né? Como uma coisa vai estimulando a outra, como uma habilidade das partes, junto com a pulsação, junto com o apoio de metatarso e calcanhar, com a variação de níveis, com a troca, enfim. Como tudo isso vai dando possibilidade de mover e de dançar frevo. Isso. E quem não assistiu às outras aulas, volta os conteúdos e aí a gente segue, beleza? Vamos nessa! E aí, meu povo, vamos nessa? Colocar nossos amiguinhos aqui. E aí a gente vai chegando, ocupando o espaço, observando o espaço. Olha para o espaço que você está. O seu parceiro observa. Observa o outro parceiro, se tiver. E aí, ó, a gente vai chegando, a gente vai relembrar aquela brincadeira de contrair e expandir o corpo. E aí lembra, quando for expandir, lembra de ocupar tudo, abrir desde dentro. Quando a gente for contrair, pensa em ficar pensando pequenininho, diminuir. Só que aí a gente vai pensar agora em tentar aliar duas partes do corpo. E aí pode ser livre. A gente ocupa o espaço e vai tentando aproximar e distanciar duas partes do corpo. E aí pode ser joelho, cotovelo, cabeça, quadril, cabeça, ombro, língua, testa. E aí a gente vai brincando. Vamos começando? Vamos tentando aproximar essas partes e quando distancia, abre. Quando aproxima. Acho que a gente pode tentar fazer junto também, juntos. Vamos embora assim. Propõe duas partes. Cabeça e quadril. Cabeça e quadril. E aí investiga aí como é aproximar e distanciar. Quais as possibilidades de movimento? Poxa. Testa, experimenta. Fala. Era cotovelo mesmo. Cotovelo e tornozelo. Aproxima. Distancia. E respira, tá? E se aproximar do cotovelo e tornozelo? Isso, se tiver outra pessoa, interage com ela. Cabeça e joelho. Tá. Nossa.
E aí vão lembrando, né? Da brincadeira que a gente fez na aula anterior de tentar brincar com os níveis. Nível alto, e aí tenta aproximar no nível alto, no nível médio, no nível baixo. Tenta aproximar e distanciar, brincando também com os níveis. Arruma apoios para subir. Ombro direito e ombro esquerdo. E brinca! Respira. Quadril e ombro. Pegou fogo. Pegou fogo. Isso, vai tentando outras possibilidades, mesmo que seja quase que impossível, mas aí também vai no limite do seu corpo, sem também se machucar, respeitando os seus limites, as possibilidades, as subjetividades. Vai aproveitando essa escolha de partes, agora pode escolher livremente. Escolhe duas e vai tentando. Vai aproveitando para aquecer o corpo, para alongar, para esticar, para soltar a musculatura. Isso. Percebe como você usa a respiração nessas contrações e expansões. E brinca, respira. E aí, tenta não parar, mesmo que diminua um pouquinho. A gente vai pensar em juntar com isso os apoios do metatarso e calcanhar. Metatarso e calcanhar, junto com contração e expansão. E aí pode variar o nível. E aí, ó, pensa no rosto também. Então, brincar com as caretas. Tenta trazer as informações. Se cansar, para. Pausa. Respira. Usa a respiração. E mais rápido. Só mais um pouquinho. Acelera um pouquinho. E deixa chegar. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pausou. Soltou o olho devagar. É mesmo. Vai ver a pausa. Pausou! Disse, voltou. Isso, e vai arrumando um fluxo do seu corpo. Brincando com o tempo, acelerando, desacelerando. Tenta aumentar a amplitude e diminuir também. Sem perder a contração e a expansão, a junção de duas partes, o distanciamento e o apoio de metatarso e calcanhar. Pausou! Voltou.
Se cansar, para. Fica brincando só no miudinho. A gente vai parando um pouquinho, mas não para bruscamente, tá? Vai encontrando uma forma de deixar essa dança menos visível, mas nunca para totalmente, tá? Diminuindo, diminuindo. Para um pouquinho quando tiver que parar. Sente o suor escorrendo, a respiração, essa pulsação que está aí, onde pulsa, que memória, que história. E aí, ó, uma pulsação do frevo que a gente trabalhou, a gente vai trazendo um pouquinho para os pés. O tum, dum, tum, dum, tum, dum, 1, 2, 1, 2. E caminhando pelo espaço. 1, 2, 1, 2. Observe o espaço. Observe o coleguinha. Observe a coleguinha. 2. E se vai deixando essa pulsação reverberar no corpo inteiro. E aí quando a gente viu, tá na cabeça. Isso. Quando a gente viu, tá nos ombros. Quando a gente viu, tá no quadril. Nos joelhos. No tornozelo. E corpo inteiro. Rosto. E se pulsa. Se cansar, fica pequenininho. Acelera um pouquinho. Diminui. Pausou. Percebe como está o corpo. Voltou. Se precisar, repete o movimento. Traz a vibração e a marcação. Solta o corpo.
E pausou? Voltou pequenininho. E aí vai encontrando agora esse fim, que na verdade é a continuação, né? Fecha os olhos um pouco. Tenta registrar qual a sensação de agora. Como está a sua respiração. Como está o suor. Como está o corpo. Se ainda vibra. O que é que vibra. Como você está se sentindo. Tenta registrar isso. O que é que isso lembra? Que tipo de memórias são ativadas? Que lembranças, que referências? Isso lhe conecta com o quê? Se precisar, pode anotar, pode deixar para anotar depois, mas tenta fazer esse registro. E aí pode abrir os olhos devagar. Dá uma respirada boa, que deu uma canseira, mas tá tudo bem, é só suor mesmo. Pode pegar uma água agora, tomar uma água, dar uma hidratada no corpo. Se quiser anotar alguma coisa. Aproveita esse momento dos registros, das sensações, das memórias, das lembranças, o que é que vem, o que é que ativa, o que é que propõe, o que é que problematiza, qual questão vem, o que é que seu corpo diz, o que é que você pensa, o que é que você não pensa, enfim, anota tudo. Onde treme, onde pulsa, o que faz pulsar, que pessoas vêm quando você estava dançando, que veio, né? Que histórias que veio. Pode ser histórias boas, ruins, vai registrando essa pulsação, essas danças, né? E é isso, vamos embora beber essa água, já já a gente volta. Let's go! É pra voltar da água assim, ó, na energia. Ó, então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho dos passos, né? Dos passos codificados de Freire que a gente já aprendeu, mas pensando também nas variações a partir desses passos, o que é que surge a partir desses estímulos, como a gente pode modificar ou propor outras possibilidades de fazer o passo, né? O faz que vai, mas não vai, o pontapé calcanhar. Então a gente vai dar uma revisada em todos e aí depois vai ficar meio que livre para experimentar possibilidades a partir desses passos. Eu já fiquei empolgado, fiquei assim, falando assim. Então vamos lá, a gente vai começar com o pontapé calcanhar, com o lado direito, com a perna direita. Ponta, gira para dentro, calcanhar para fora. 1, 2, 1, 2, 1. Para calcanhar, troca, transfere peso. Ponta, joelho esquerdo para dentro, calcanhar para fora. Ponta, calcanhar. Ponta, calcanhar. Lembrando que a gente está só revisando. Parei, calcanhar. Vamos faz que vai, mas não vai. E 1, 2, e 1, 2, e 1, 2, e 1, 2, 1. Parei, ponta. Troquei a perna. E transfiro o peso para frente, transfiro para trás. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Parei a frente. 1. Troquei calcanhar. E troca ponta, calcanhar. Transfere peso, ponta, trocadilho. E 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Parei calcanhar. Troca para o outro calcanhar. E troca. 1, 2, 1, 2. Ferrou. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Para a direita. 1. Juntei perna esquerda. Abre direita atrás. Juntei. Abre esquerda, juntei, abre direita, gaveta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vou parar, calcanhar direito. 1. Cruzei a esquerda por trás. 1. Abre esquerda. 1. Abre direita. 1. Abre esquerda. 1. Abre direita.
Tesoura. 2. 2. 2. 2. E brinca. 2. 2. 2. 2. E descansa, respira. Então, aí a gente já fez agora todos os passos conectados, né? Você tem que parar para trocar de passo. Do ponto de pé calcanhar, a gente foi pro faz que vai, mas não vale. Que já emenda no trocadilho, que já emenda no ferrolho, que já emenda no gaveta, que já emenda na tesoura. Então a ideia é que a gente agora experimente um pouco isso, essa junção de passos, essa transição de um passo para o outro. E aí lembra que também na última aula a gente trabalhou o tesoura com ponta de pé e calcanhar. Que aí a gente pode fazer as variações, que vai atrás, vai na frente, faz calcanhar e sobe. Sequenar, sequenou. Tá? Então fica livre agora para criar, para deixar acontecer, experimentar. Se quiser mudar o nível, lá embaixo, voltar. Tenta relacionar a coluna com os passos, incluir cabeça, quadril. Pensar nisso, né? E tentar ver o que é semelhante nesses passos, o que é diferente. Vai improvisando e tentando também perceber tudo isso, assim. Ter consciência de tudo isso. E tenta experimentar outras possibilidades de fazer o mesmo passo, né? A gente mostrou ele aqui, como ele é feito, como ele foi codificado, como ele é ensinado, mas isso não quer dizer que você não possa ir além, né? Então, como é uma ponta de pé e calcanhar com o tronco para frente, com o tronco para o lado, faz que vai, mas não vai, olhando para cima. Enfim, experimenta outras possibilidades. Vamos embora. Simbora? E aí começa, tenha vontade. Pode trazer outros passos também, mas tenta focar um pouco nos que a gente trabalhou. E brinca! Pausou! Voltou! Olha, pausa. Voltando. Cria história, relação, se não tiver ninguém na sala. Com a parede, imagina. E aí vai diminuindo, mas vamos tentar diminuir sem perder a pulsação. Tenta se deslocar minimamente aí no espaço. Se o espaço for pequeno, fica no lugar. Muda as frentes. Tenta não perder. 1, 2. Vai internalizando isso. 1, 2. Deixa o suor pingar. Vamos? Vamos de improvisação, gente?
Aí é paró. A gente vai pensar agora que a gente vai pensar em relembrar tudo que a gente trabalhou nessa aula. E aí o que foi que a gente trabalhou? Contração e expansão, pensando em duas partes do corpo. A gente trabalhou pulsação. A gente trabalhou agorinha os passos. E aí a gente vai aliar essa improvisação que é livre. A gente vai estar lá experimentando um espaço. Tudo isso que a gente trabalhou nessa aula, mas vai tentar fazer um salto. E aí quando a gente fala de salto, a gente não está pensando aqui num super salto. A gente está pensando num salto como um suspiro. Voltou a fazer. Tomou um susto. Inspirou. É o ato de levemente sair do chão. Pensa no impulso. Isso. Se a gente tá na pulsação, ó, 1, 2, e eu pego um impulso, como se fosse fazer um grande salto, e desisto. Isso. E brinca com isso também, de ir, não vou. Esse impulso, esse susto de tentar ir. Vamos nessa? É o faz que vai, mas não vai de outro jeito. É fingir que Exato. vai e não vai. O Então a disfarce. gente tá lá, e aí 1, 2, 3 e... Pensa nessa respiração aqui. Suspende e volta. Beleza? E aí, a ideia é que a gente misture tudo agora. Passos, movimentos livres, suas referências, suas memórias, os outros passos que você sabe. Então, tipo, bem livre pra brincar. Tenta pensar que agora é a hora do jogo, né? E aí você tá lá e suspende. Tem hora que a gente vai lembrar de trazer essa informação, tipo, suspende, pra gente tentar fazer juntos, mas também pode ficar livre. Simbora? Simbora. Pode vir. E foi! Tenta trazer a pulsação. 1, 2, 1, 2. E ver a hora oportuna para dar esse passo. Isso. E aí pode ficar nele, sair dele, caminhar e brinca. Salta! E 1, 2, 3. O susto. Inspira. Se você estiver com outra pessoa, finge que vai dar um susto nela. Ou dar um susto em ninguém também. Se assusta. Ai, meu Deus. Tenta não perder a pulsação e trazer esse saltinho. E expira. E aí vai diminuindo. Ui. Menina! Uhul! Aqui, ó. Tana, tana, Ele vai afinar melhor a orquestra. Mas vamos tomar uma água. Beleza? Mais uma aguinha. Dá aquela descansada. Anota. Isso, anota. Lembra das coisas todas. Do que veio, o que não veio. O que é que despertou. O que é que impulsionou. Vamos tomar água, pensando. A gente volta já já. E tchau! Vamos voltando.
vamos se aproximando. A gente vai brincar agora um pouquinho com outra improvisação. E aí a sugestão da gente, o convite, é que a gente pegue tudo que a gente fez, o acúmulo de tudo que a gente trabalhou nesses 4 encontros, que foi bem intenso, pelo menos pra gente, espero que tenha sido para vocês também. Todos os trabalhos de articulação, pulsação, contração, expansão, os trabalhos de passos, as variações, a brincadeira de interligar passo com passo, todas as reflexões também que a gente trouxe no corpo, né, que não necessariamente a gente falou, mas que apareceram para vocês, o que vocês também refletiram a partir do que estava fazendo. Todo esse acúmulo, mais as palavras que a gente apresentou, né, essas palavras que a gente, ao longo das aulas, veio mostrando, diáspora, contar nossas histórias, isso é frevo, e aí essa coisa do isso é frevo é também você trazer sua história de frevo, o que é frevo para você, o que não é frevo para você, e você tentar refletir nessa improvisação isso, enegrecer, encruzilhada, e trazer essas palavras, mais as coisas que vocês anotaram, se vocês anotaram, e aí tentar reler agora, em algum momentinho. E aí, depois de pensar nisso tudo, né, que a gente está falando, vocês vão escolher algum canto da sua casa, um lugar confortável. Tenta parar um pouco, pensar nisso tudo que eu acabei de falar, nessas memórias, nessas histórias, nessa sua subjetividade, nas suas possibilidades. Fecha um pouco os olhos, respira, tenta conectar tudo isso, todos esses trabalhos que a gente fez e essas reflexões que a gente levantou ao longo de todos esses dias. E, livremente, vocês vão dançar, deixar pulsar tudo isso que eu estou falando e tudo isso que vocês vão falar, que na verdade é isso. Vocês vão contar agora suas histórias, suas narrativas sobre tudo isso que a gente fez e tudo isso que vocês vêm fazendo com suas danças, as danças que vocês vêm conectando no corpo, os diálogos que vocês vão fazendo com outros universos, com outras linguagens. Tenta se desapegar um pouco de certo, errado, de bom, ruim. Se permite experimentar mesmo, entrar nesse processo de investigação, de experimentação, de um processo, né, de movimento, de deixar fluir e trazendo todas as referências que a Rebeca traz. Se quiser pode fechar os olhos e aí no decorrer pode ir abrindo, pode se conectar com o espaço. As palavras que a gente usou, né, no início da aula de hoje, no chão, na parede, as palavras que a gente traz na aula, as palavras e sensações que vocês anotaram, as palavras que vão aparecer aqui na tela. Então, tenta se conectar um pouco com isso, com essas suas memórias, com o que é importante para você, com o que você quer desapegar, o que é que você quer trazer, o que é que tem potencialidade nesse corpo, né? Para além disso, a gente vai estar também disponibilizando nas aulas, né, os links das músicas, então fica o convite para você experimentar, colocar a música mais alto, se preferir fazer outro dia, com mais calma, com mais intensidade. Se não quiser mover agora, é um convite para a gente mover junto agora, a gente vai experimentar também juntos com vocês, mas se quiser também experimentar em outro momento, deixar a coisa assentar melhor no corpo, deixar as informações chegarem, mas fica esse convite, então escolhe esse lugarzinho, vai lá, dá uma sentada, fica em pé, escolhe a posição mais confortável. Vamos fechar um pouquinho os olhos e se conectar com esse momento, se permitir viver esse momento agora bem nosso e sobre a nossa verdade, sobre nossa experiência de corpo.
E aí é isso, vai respirando, finalizando, encontrando o seu fim, né? Vai diminuindo a frequência, diminuindo a amplitude, vai chegando nessa pausa, vai se conectando com esse momento de pausa, de calma, de tranquilidade. Respira, não esquece de respirar. E aí, se sentir necessidade, registra como foi essa experiência para você. Anota, grava alguma coisa falando, enfim, escolhe a sua ferramenta para fazer isso, para registrar, para guardar essa impressão. Se quiser compartilhar com a gente, comenta aqui no vídeo, compartilhando as sensações, o que é que vem, o que é que pulsa, o que é que estimula. Enfim, essas provocações são todas para a gente mexer, para a gente mover o corpo, para trazer para o corpo essas questões e não ficar só na palavra, né, na fala, mas como isso chega no corpo, como a gente consegue dialogar a partir do corpo, né? E aí essa oficina toda, essas videoaulas são convites, então se quiser compartilhar, trocar ideia, eu acho que é isso, assim, as 2 próximas aulas a gente vai compartilhar um pouco do nosso processo criativo, então como essas palavras, como essas questões, como tudo isso que a gente está trazendo de temática estimula o nosso processo criativo, onde a gente consegue chegar, né? Onde a gente e pensando que a gente não quer chegar, não tem um lugar para chegar, né? Onde a gente consegue chegar e entender processo, né? Como está o nosso processo, que a gente está sendo processo, sempre em transformação, né? Em mutação. A gente compartilhou um pouco hoje o começo, né? Já foi uma forma mais criativa de começar esse diálogo, essa troca dessas palavras, como a gente criar espaços entre essas palavras, como a gente criar diálogos, como a gente tirar do lugar essas palavras e esses pensamentos, como misturar tudo e como sentir o pé no chão, como deixar isso se organizar de outras formas, né? Então é um convite, próxima aula a gente se encontra aqui para falar sobre os nossos processos criativos no frevo. Obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade e é isso, nos encontramos na próxima aula. Simbora! Eu tô esperando mesmo, tá ligado? Com certeza. Não vai ter. Não vai ter. Sai, você saiu.